Olá, soldados de Cristo, a paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para falar de mais um tema forte, mais um tema muito importante para nós cristãos e nos fazer refletir sobre nossas escolhas na vida. Inicialmente, eu quero frisar que as personagens bíblicas que usarei fonte desse estudo são essencialmente homens. Por quê? Desde o princípio dos tempos, nós sabemos que é a raça masculina que tem governado toda a humanidade, né? E que 98% praticamente dos nossos heróis da Bíblia são homens. Os personagens principais, de 95 a 98% são homens. Entretanto, nós aqui do Ministério queremos deixar claro que vocês mulheres não se enganem com esse tema, com esse vídeo, porque única e exclusivamente não são só os homens que caem. Nós entendemos que se você, mulher, estivesse no lugar de qualquer desses homens, desses heróis, também seria passível da mesma queda, seria passível do mesmo erro com relação ao sexo oposto. Se desde o início dos tempos fosse a mulher a governar, a presidir, enfim, a tomar o lugar que os homens vêm tomando posse no decorrer da nossa história, principalmente da história bíblica, que é a mais importante aqui, com certeza teriam incorrido em tantos erros como os homens incorreram ou mais. Então esse estudo serve para ambos. O estudo de hoje se chama A Queda. Os motivos que levaram nossos heróis da Bíblia que levam a humanidade à queda. Essencialmente, como já coloquei em outros vídeos, nós sabemos que os dois prazeres principais, as duas formas que o diabo usa para tentar a humanidade são a vaidade e a luxúria, não é? Sendo a luxúria o principal. Luxúria, lascívia, essencialmente o pecado sexual. Ele é de longe o pecado mais destruidor, o que mais afasta a humanidade do seu Criador. E foi um pecado que inclusive levou os anjos, muitos anjos, né, à desgraça total. Vamos lá? Vamos tratar do nosso primeiro personagem bíblico aqui nesse estudo, Abraão. Na verdade, Abraão e sua esposa. No livro de Gênesis, no capítulo 16, nós vemos que Sara, impaciente com relação a ter filhos, idolatrando a ideia de ter filhos, de agradar ao seu esposo, permitiu que e estimulou que Sarai, que Agar, a egípcia, sua escrava, tivesse relação sexual com seu marido Abraão. A escrava, quando se viu grávida, começou a ser arrogante com Sarai, com Sara. E Sara, tendo ela mesma cometido o erro, Abraão nunca a forçou a isso. Após a altivez da sua serva, se queixou Abraão, responsabilizando-o pela injúria, pela arrogância da escrava, que então se sentia superior por poder prover um filho ao seu mestre, ao seu senhor Abraão. Vejamos, Sara não teve paciência para esperar as promessas do Senhor, não teve paciência, não consultou o Senhor sobre a vontade dele, e isso gerou uma desgraça muito grande na humanidade. Por quê? O Senhor, vemos mais à frente, que manda então que Abraão despeça Agar com seu filho e promete cuidar dele e fazer dele uma grande nação. O filho se chama Ismael. Quem é essa grande nação ismaelita? São os árabes muçulmanos. Eles mesmos se auto-intitulam descendentes de Ismael. E quem são os maiores perseguidores de cristãos, matadores de cristãos nas nossas épocas atuais? Na nossa época atual,
a raça muçulmana. Vejam que bastou um pequeno erro, um deslize, um único adultério do patriarca da humanidade, de um dos patriarcas, para que toda a humanidade viesse sofrer por milênios. Nós vemos aí a queda. Voltando um pouco mais atrás, Adão e Eva. Ora, quando a serpente foi tentar Eva, Adão não estava próximo. O que Adão estava fazendo? Adão era o sacerdote do jardim do Éden. Foi por ele, para ele que Eva foi criada. Adão deveria estar tomando conta da sua esposa, sendo sacerdote, vigiando-a. Mas eis que a serpente então procurou a ocasião em que encontrou Eva sozinha, viu em Eva a tendência à desobediência, a cobiça. Ela não viu em Adão isso, ela viu em Eva. E também viu em Adão a fraqueza com relação a Eva. Então, muito astutamente, vigiem-se quanto sua cobiça e suas fraquezas, suas paixões sexuais. E foi então que não quando Eva comeu, mas sim quando os dois comeram, assim que Adão comeu. Eles tiveram noção, consciência do seu pecado e começaram a se esconder. Convém notar que o Senhor não procurou Eva, ele não chamou por Eva. A palavra de Deus diz que ele, passeando pelos jardins, ele começou a buscar por Adão. O responsável era Adão. Então podemos dizer que se Adão não tivesse comido a maçã, hoje não teria havido a queda. A importância do sacerdote do lar, o sacerdote da sua casa, está aqui muito bem qualificada, transfigurada. Nós vemos também no livro de Gênesis, Gênesis 6, uma passagem que nos dá a entender, ainda que não com muita clareza, na hermenêutica há diversas interpretações, mas em Gênesis 6, versículo 4. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus, muitos, entre parênteses, há uma interpretação de que esses filhos de Deus teriam sido os anjos, que cobiçaram as mulheres e tomaram para si corpos humanos e desceram para ter relações sexuais com as mulheres. Fecha parênteses. Possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Meus amados, é a queda. Prestem bem atenção nesse estudo. A queda, ela sempre virá, na maioria das vezes, na forma de cobiça e depravação sexual. Vamos à história do rei Davi. Um aviso para os irmãos. Nessa parte seguinte, cuidado com o seu tempo ocioso. O que você faz com o seu tempo pode definir a sua queda, para a sua própria desgraça, para o seu mal, e de uma forma que pode ser irremediável. Cuidado. Vamos lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, os reis saíam para a guerra, o rei Davi enviou Joabe. Ou seja, Davi, ao invés de ir para a guerra, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, preguiçosamente Davi enviou um general, e com ele seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2. Um dia após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou uma linda mulher que banhava-se e notou que era uma mulher extremamente atraente. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram o nome dela é Batseba, ou seja, Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo heteu.
Davi então mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi contando-lhe: eis que estou grávida. Davi caiu num tremendo adultério por causa da sua preguiça, por causa do seu ócio, pois num tempo em que os reis iam para a guerra, Davi, ao invés de cumprir o seu dever, se entregou ao ócio e começou a passear nos jardins do Palácio Real. E foi onde Satanás colocou um prato maravilhoso à sua frente, chamado Batseba. E nós sabemos nessa história que Davi, além de adulterar com essa mulher, e não com sucesso, tentou que o esposo dela voltasse da batalha e coabitasse com ela, para que então se fingisse que a gravidez de Batseba fosse do marido e não de Davi. Davi, logo na frente, manda matar esse homem, colocando-o na frente do exército para que ele morresse o mais rápido possível. Quando o profeta Samuel, então, por parte de Deus, chega e faz uma analogia a Davi, Davi se enfurece e logo depois percebe que ele era, sim, o homem dessa analogia, pede perdão ao Senhor. Mas Deus lhe avisa as consequências desse pecado. O filho de Batseba morreu e o Senhor Deus deixou para Davi uma consequência grave. Então, para vocês adúlteros, para vocês pecadores, fornicadores, para vocês que vivem no ócio, que não ocupam o seu tempo com coisas úteis, com as coisas de Deus, com o seu trabalho, com o pensamento em tudo que é positivo, tudo que é útil e agradável ao Senhor, vejam bem o que acontece com a queda. No capítulo 12 de 2 Samuel, Davi, após se arrepender, ao ser confrontado pelo profeta Natã da parte de Deus, o Senhor diz para ele o seguinte: o Senhor diz o seguinte para Davi: assim diz Yahvé, no versículo 11 do capítulo 12: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Tu agistes as ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos denuncio perante a face de todo o Israel e a plena luz do dia. Acha que seu pecado vai ficar oculto? Acha que o Senhor não vê tudo e vai denunciar a sua corrupção a todos à plena luz do dia? Seja qual o pecado for deles, porque logo o outro irmão, nós vemos logo em seguida que Amon, um dos filhos de Davi, ficou cegamente apaixonado por Tamar, sua irmã, e fingiu todo um cenário para poder praticamente estuprá-la. Depois a renegou. Absalão, o filho mais velho de Davi, revoltado e indignado pela frouxidão com que o pai tratou os crimes do filho, Davi, então, pois não havia tomado nenhuma providência ao saber que o seu filho tinha estuprado a própria irmã. Absalão, então, o outro filho, indignado, matou o irmão e se revoltou contra Davi. E nós vemos na história que Absalão tentou de toda forma tomar o reinado do pai e matá-lo. Essas são as consequências da queda. Um outro personagem que já até citado outrora em outro vídeo, vítima, presa de suas paixões, acabou por final se suicidando. Um grande personagem chamado Sansão, que ao adulterar com Dalila, se viu presa das suas paixões e foi traído por essa mulher imunda, nojenta e indigna, e perdeu toda a sua força, todo o seu poder, pois a mulher descobriu a fraqueza de Sansão e a entregou aos filisteus. Meus amados, cuidado com suas paixões vão lhes causar a queda. Vocês serão destruídos por suas paixões, sejam quais forem. As paixões sexuais, então, nós vimos que elas são a maior causa da grande desgraça no mundo, do assassínio,
do adultério, até mesmo de incesto, de todo tipo de violência, paixão, cobiça. Cuidado, tenham em mente sempre as coisas de Deus. Ocupem o seu tempo vago com coisas preciosas de boa fama. Não façam como o rei Davi, que ao invés de cumprir o seu dever e estar junto com seus soldados na guerra, num tempo em que os reis iam para a guerra, Davi foi passear ociosamente no palácio. Então Satanás viu ocasião para colocar em sua vida Dalila, e dali uma desgraça sobreveio a outra. Depois muitos vão dizer assim: mas aí depois Deus abençoou a união de Davi e Dalila com Salomão, o rei mais sábio que já existiu. Sim, inicialmente, até porque Salomão não era culpado de nada. Deus permitiu, no entanto, Deus matou o primeiro filho, do filho o primeiro filho que Davi teria com Batseba, para não matar Davi. E em seguida nós vemos que Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, de ter escrito excelentíssimos livros da Bíblia, Salomão não tem mais a garantia da ressurreição e de estar com nosso Senhor Deus por toda a eternidade. Pois Salomão provavelmente pecou contra o Espírito Santo. Salomão, após conhecer o Senhor Deus, ter toda a sabedoria de Deus, falar com Deus, ter ao seu lado profetas de Deus, o instruindo todo o tempo, Salomão, contra a vontade e as ordens expressas do Senhor, acabou se envolvendo com mulheres de outras nações. Ele havia se advertido que ele ia se prostituir após outros deuses e não deu outra. Salomão se tornou idólatra, cultuou vários deuses. O final de Salomão foi a queda, foi desgraça. A palavra de Deus diz claramente que é impossível que, após ter tido toda a experiência com nosso Senhor Deus e conhecido o Espírito Santo, a pessoa consiga se recuperar. Eu estou mentindo? Então vamos lá, eu vou provar agora. Abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 6. Darei até alguns segundos para os amigos que nos acompanham, soldados de Cristo, para que tenham algum tempo para nos acompanhar. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 ao 9. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus, e o expondo ao vitupério. Pois a terra quem bebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Meus irmãos, está aí o crime contra o Espírito Santo. Já falei sobre isso no áudio em Ventos de Doutrina, no vídeo Ventos de Doutrina. Agora venho expor com mais clareza. É impossível. Esse é o crime contra o Espírito Santo. Não há perdão. A pessoa iluminada, como Salomão, que provou o dom celestial, se fez participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caiu, se tornou idólatra, prostituiu-se com mulheres de outras nações e está condenado à destruição eterna. Não sou eu que estou dizendo, a palavra coloca claramente. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 2. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, filhos de outras nações. Deus está falando.
Pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Vamos piorar um pouco a situação que nos leva à queda. Ainda no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 5. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque. Olha só, são deuses muito conhecidos e cheios de divindades que exigem sacrifícios humanos. O abominável repugnante Deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Quemosh, Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas, fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses e divindades. Então Yahvé se indignou, versículo 9, já versículo 10, e lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado, e por isso o Senhor sentenciou a Salomão, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo, não a descendência de Salomão, mas a um servo de Salomão. Porém, unicamente por amor a Davi teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Meus amados, os motivos da queda estão aí. Vale a pena refletir sobre esses ensinamentos que a Bíblia, a palavra santa de Deus, tão gratuitamente nos oferece, deixando claro o perigo do ócio, das paixões, da cobiça, da idolatria. Existem várias formas de idolatria, não é só a idolatria a outros deuses, mas seguir mandamentos, ideias de outras religiões, conceitos doutrinários que são contra a vontade do Senhor. Existe a idolatria sexual, existe a idolatria de pais para com os filhos, de filhos para com os pais, maridos para com esposas, né? Como nós vemos aí muitos pais falando o absurdo que seus filhos são tudo para eles, eles fazem qualquer coisa pelos filhos e agem de tal maneira que deixam os seus filhos mimados, egoístas, arrogantes, amantes de si mesmos, fazendo tudo então com que essas crianças cresçam contrários à palavra do Senhor, quando Deus diz que aquele que ama mais o pai e a mãe, o filho ou a filha, mais do que ele, não é digno dele. Cuidado com as idolatrias, cuidado com as tentações do sexo oposto, o adultério, a cobiça. Fatalmente, Satanás estará sempre ao redor. Se ele fez cair grandes homens da Bíblia, não pense que ele não vai fazer cair você. Não pense que você está acima. Eu já havia dito em outro estudo falando sobre as voltas que o diabo dá. Ele vem aqui, ele vai aí, não encontrando uma brecha, ele dá um passeio e vai para outro lugar, mas ele retorna. Não há vitória completa enquanto Cristo não vir. A palavra de Deus diz então: vigiai e orai. Aquele que estiver de pé, vigie para que não caia. Tomem cuidado. Se não vigiarem, sentirão fatalmente o gosto da queda. Vou falar agora, é interessante como alguém sempre entra em contato com esse ministério dizendo que nós falamos sempre de alguma situação ou personagem que eles nunca ouviram falar. Por exemplo, Melquisedeque é um personagem que praticamente não é dito, né, tanto nos cultos
Ninguém, por muito poucas pessoas têm entendimento de quem seria Melquisedeque, mas no áudio, no vídeo do ministério, que tem aquele leão como símbolo, nós explicamos por que Melquisedeque e falamos sobre esse rei. Agora eu vou falar de um personagem que também a maioria, talvez 90% de vocês, nossos amados soldados de Cristo, nunca ouviram falar. Chama-se Nimrod, poderoso caçador em oposição a Jeová. Esse era Nimrod. Nimrod foi um poderoso caçador, tirano diante do Senhor, rei de Babel, o responsável pela construção da Torre de Babel. Ele fundou a cidade de Nínive, Reobote-ir, Cala, Rezém, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Portanto, sabemos que foi ele quem desafiou a Deus e queria ser maior que Deus, exemplo de Satanás, de Lúcifer. E Nimrod almejava alcançar os céus, construindo a Torre de Babel. Era arrogante, extremamente orgulhoso, soberbo. Então, quando ele intentou construir essa torre, Deus então confundiu as nações, criando as várias línguas e idiomas. E não havia mais entendimento entre as pessoas. E veio a queda. Você tem soberba? É orgulhoso? Vou te advertir, meu amado, minha amada, cuidado com o falso amor próprio, que seria a soberba travestida de amor próprio, o orgulho travestido de amor próprio. Uma coisa é você ter amor próprio e não se humilhar diante de ninguém, não é? Lembrando-se sempre que você é um servo do Senhor, passível de erro, e lembrando-se que quem nos coloca culpa, remorso, acusação de tal maneira que ficamos quebrantados a ponto de pensar em suicídio, de nos lamuriar e queixar, não pelo arrependimento daquele ato, mas sim pelas consequências do ato, não é? Porque uma coisa é você se arrepender pelo ato, outra coisa é se arrepender só porque aquele ato causou-lhe prejuízo. O segundo fato não seria um arrependimento genuíno. Cuidado então com o falso amor próprio. Esse amor próprio, esse seria uma soberba travestida de amor próprio. Por quê? O amor próprio, ele leva você, quando você ama a si mesmo, você também consegue amar o próximo. Afinal de contas, ninguém pode odiar a sua própria carne e ter amor por qualquer outra pessoa. No entanto, amor próprio não significa que você tem que ser soberbo, que você não pode pedir desculpas, que você não pode reconhecer o seu erro, que você não pode perdoar, enfim, que você não pode dar uma segunda chance, que você não pode buscar a pessoa amada, o seu amado, a sua amada, e com o coração contritado, buscando-lhe o perdão, sem auto-humilhação. Sem auto-humilhação. O quebrantamento, ele não pressupõe uma humilhação. A única humilhação que devemos sofrer é aquela diante do Senhor, diante dele, da santidade dele. Sim, devemos nos humilhar constantemente, pois ele é santo, santo, santo por toda a eternidade, é o nosso Senhor Deus. Também não confundam o fato de que, já que estão na fase de praticar o deixar ir, agora vocês vão quebrar o deixar ir e ir atrás do filho pródigo ou da filha pródiga, buscando, pedindo perdão. Não façam isso. Se já deixaram ir, não façam isso. Entreguem nas mãos do Senhor, e vivam suas vidas com santidade. Outra história interessante que nos leva a seria a história do rei Acabe e sua esposa Jezabel.
Aquele homem se deixou levar por tal maneira pela maldade da sua esposa, é claro que ele já era bem ímpio, mas ela muito mais, que então ele atraiu para si uma condenação muito pesada. Acabe teve que enfrentar o profeta Elias, o que, diga-se de passagem, eu particularmente, se fosse um homem ímpio, tá aí uma pessoa que eu não gostaria de enfrentar frente a frente, seria o profeta Elias. Tanto que Jezabel, esposa de Acabe, foi devorada, né, pelas feras. Ela foi, o seu corpo não teve, Deus amaldiçoou também o corpo de Jezabel. Cuidado com as suas influências, com a influência que a sua esposa, o seu marido exerce na sua vida, que pode ser contrária à vontade de Deus, pode ser contrária à palavra de Deus, lhe estimulando a praticar certos atos que não agradam ao Senhor. Não coloque Deus à prova. E não só marido, esposa, mas também como amigo, pai, mãe, irmãos, filhos, que vão acabar lhe influenciando a andar segundo aquilo que não é a senda reta do Senhor. Nós vemos em Mateus capítulo 14, no versículo 8, onde a filha de Herodias, que encantou Herodes, influenciada pela mãe, depois de Herodes prometer dar a ela qualquer coisa, ela pediu-lhe a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que pediram, então mandou decapitar João na prisão, e sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Vocês imaginam o nível de condenação que esse homem trouxe para si ao mandar decapitar um profeta de Deus, o profeta do nível de João Batista. Meus amados, nós vimos que a história está cheia de homens que se corromperam por mulheres, que se corromperam por soberba, por orgulho, por idolatria. A história bíblica, como eu falei no princípio, ela é recheada de exemplos masculinos, pois foi o homem quem tem dominado na existência da humanidade. Entretanto, nós sabemos que a quantidade de Jezabels que nós temos nesse mundo, na história desse mundo, não é brincadeira. Nas atrizes de Hollywood, nas telas de cinema, nas artistas globais, enfim, nós sabemos que existem exemplos de mulheres que entraram em completa desgraça por seguir o caminho das paixões pelos homens e se perderam em suas vidas. Então tomem muito cuidado. As paixões, elas sempre pedem sangue e um sacrifício, o qual não vale a pena, nunca valerá. Já o amor não. O amor é dom do Espírito Santo. Não persigam as paixões, persigam a Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus, o amor verdadeiro. Nunca confundam suas paixões, sua cobiça com amor, pois se fizerem isso, fatalmente serão vítimas da queda. Lembrando que não houveram só exemplos de homens que entraram em desgraça. Nós tivemos um exemplo maravilhoso de um homem chamado José, que ao ser traído pelos irmãos e ter sido escravo no Egito, foi abençoado por Deus, alcançou um alto cargo, e a mulher de um homem chamado Potifar, que era muito bonita e sedutora, se sentiu atraída por José e tentou de toda maneira fazer sexo com ele. José resistiu a essa tentação sexual. Foi por isso, traído por essa mulher,
que mentiu ao marido dizendo ter sido violada por José. José então foi jogado na prisão. Mas nós vimos mais à frente que Deus abençoou José de tal maneira que José então se tornou um grande homem no Egito, um grande líder. José se tornou governador do Egito. Então, meus amados, José sobreviveu à queda. Ele não conheceu a queda. Vamos ser como José e sermos fortes, com o Espírito Santo de Deus, resistindo às tentações e às ciladas de Satanás, o diabo e seus asseclas. Boa noite, fiquem com Deus, aguardem, porque teremos logo um estudo muito interessante sobre livre-arbítrio, existe ou não, é parcial ou completo. Será um estudo muito interessante. Estaremos sempre juntos aqui, segundo a vontade de Deus, até quando Ele quiser, para a glória daquele que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.